Já pensou como seria um mundo sem esperança? Não regamos as plantas, uma vez que não esperamos que elas cresçam. Não acreditamos na recuperação de um ente querido. Não haverá dias melhores. Este mundo não precisa existir. Você pode ter esperança. Há um Deus que a cada manhã renova suas misericórdias e que tem para nós planos de um futuro com esperança. Olá, estamos juntos mais uma vez, nesse tempo que o Senhor está nos concedendo a oportunidade de chegarmos até a sua casa através desse programa, que visa, de uma certa forma, levar a você a palavra do Senhor. Estamos nesse tempo, ainda cumprindo o isolamento social, ainda não retornamos, melhor dizendo, ao templo, mas nos nossos lares temos orado e, na medida do possível, temos tentado manter a comunhão uns com os outros. Recomendo a você que continue a orar, continue a clamar ao Senhor, continue a colocar diante do Senhor todas as circunstâncias desse dia. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família, os seus vizinhos, os seus irmãos em Cristo. Coloque diante do Senhor as nossas autoridades, todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, para que logo, logo possamos retornar à normalidade e vivermos em sociedade, pois esse é o nosso desejo. Quando digo vivermos em sociedade, podemos ir e vir, podemos entrar nos locais, irmos ao comércio, participarmos dos cultos, enfim. É para isso que nós estamos orando. Eu recomendo que você continue assim, na presença do Senhor. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em Eu quero convidar você mais uma vez para que possamos refletir na palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão será no livro de Atos, no capítulo 16, verso 25 até o verso 34. Antes de ler os versículos, eu quero rapidamente explicar aos irmãos aquilo que estava acontecendo aqui neste contexto. Paulo teve uma visão e nessa visão ele entendeu que Deus estava chamando para que ele pudesse ir até a Macedônia. Então ele, junto de Silas, partiram para a Macedônia. E nessa viagem eles chegaram a Filipos. Filipos, a cidade que foi, na nossa última reflexão também, aqui objeto dos nossos estudos. Então ele chegou a Filipos. Chegando a Filipos, Paulo procurou um lugar para oração, para orar. E então ele conheceu Lídia, a vendedora de tecidos. Deus abriu o coração de Lídia, ela recebeu a palavra, foi batizada junto com alguns da sua família e eles então continuaram a sua jornada em busca desse lugar de oração.
Bom, eles encontraram uma jovem que tinha um espírito que escravizava, ela dava lucros a algumas pessoas porque ela tinha um espírito que levava a adivinhar as coisas. E durante alguns dias essa jovem ela ficou perseguindo, ela ficou indo atrás. Paulo já não aguentava mais tamanha perseguição, até que então ele parou, ele repreendeu em nome de Jesus aquele espírito adivinhador que estava naquela jovem e ela ficou liberta. Para a surpresa daqueles que ganhavam dinheiro através dessa jovem sendo usada pelo inimigo, eles então ficaram furiosos com Paulo, com Silas, e tudo foi montado para que eles fossem então perseguidos, e assim eles foram presos, espancados, e eles foram então colocados num cárcere. Ou seja, os servos de Deus, Paulo e Silas, estavam agora presos. E eles só estavam ali pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E agora eu vou ler então dos versos 25 até os versículos 34, ok? Que diz assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que é preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa, e, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Estamos diante de fatos muito preciosos que estão narrados na palavra de Deus, que na verdade vai nos mostrar o poder de Deus e como Deus pode reverter circunstâncias de forma que a pregação, de forma que o evangelho avance. Vimos que Paulo e Silas estavam presos. E presos, eles tinham razões de sobra para lamentar. Os dois haviam sido muito espancados, os dois tinham sofrido bastante, e eles agora estavam ali privados da liberdade, num ambiente que certamente não era um ambiente dos melhores, era uma prisão. Ali estavam outros presos, e ali estavam os dois servos do Senhor. No entendimento de Paulo, Deus havia falado com ele que ele deveria partir em direção a Macedônia. E agora eles estavam em Filipos. E agora eles estavam presos. Ou seja, estamos falando de dois servos de Deus que estavam no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus lhes havia ordenado. E aí o que aconteceu? Eles foram presos. E diz o texto que eles cantaram, eles oraram enquanto os presos escutavam. Ou os outros presos escutavam. Temos aqui uma lição muito preciosa. Servos de Deus cantam, servos de Deus oram em meio às perseguições, em meio às aflições, em meio às adversidades, em meio aos momentos quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não temos respostas. Nós devemos lembrar de Paulo e Silas nesse momento das suas vidas. Eles cantaram, eles oraram, eles lembraram de permanecer na presença do Senhor. Eles não perderam tempo reclamando, especulando, lamentando. Não, eles preferiram reconhecer que Deus estava no controle de tudo. Quantas vezes
Em nossas vidas, as coisas acontecem, nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, talvez como agora, e nós somos tentados a lamentar, somos tentados a reclamar, somos tentados a tentar, por conta própria, descobrir, resumir, enfim, dar ciência aos outros do que está acontecendo. Paulo e Silas, eles resolveram orar, falar com Deus. Resolveram colocar para Deus suas crises, colocar para Deus seus sentimentos e oraram ao Senhor. Mas eles também resolveram cantar. E é interessante que enquanto eles cantavam, eles louvavam, de uma certa forma eles estavam testemunhando acerca de Deus. Os hinos nos propõem isso. Quando nós cantamos, nós falamos acerca de Deus, nós expressamos coisas sobre Deus, verdades sobre Deus, doutrinas sobre Deus. Portanto, devemos lembrar disso. Paulo e Silas optaram pela oração e pelo louvor. E eu quero desafiar você neste momento também que estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, ore, louve ao Senhor. Talvez você esteja preocupado, talvez você tenha acordado de madrugada, você tem perdido o seu sono. Lembre de Paulo e Silas. Que tal orar? Que tal louvar? Louve cantando, louve recitando os salmos. Louve. Fale com Deus. Fale para Deus. Mantenha intimidade com Deus. Leve a sua família também a fazer isso nesse tempo. Não perca essa oportunidade para aproximar mais os seus de Deus. E para isso você vai precisar ser o exemplo, buscando primeiro o reino de Deus. Tenha certeza que ao fazermos isso, todas as coisas serão acrescentadas. Eu tenho uma outra lição, a segunda lição. Na nossa segunda lição de hoje, eu quero afirmar o seguinte: Deus está fazendo uma grande obra em meio às adversidades. Eu estou afirmando baseado no exemplo de Paulo e Silas. Enquanto eles estavam presos, machucados, Deus estava agindo. A começar pelo louvor de Paulo e Silas, diz o texto no verso 25, que os presos estavam escutando. Ou seja, o evangelho estava sendo anunciado em meio ao sofrimento dos servos do Senhor. E de repente houve um grande terremoto. Diz o texto que os alicerces do cárcere foram abalados, as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Houve algo sobrenatural em meio àquele sofrimento do servo de Deus. Deus estava agindo. Deus estava fazendo algo. Havia uma necessidade de que eles passassem por ali, por aquele cárcere, para que Deus estivesse fazendo uma grande obra, e foi o que ele fez. E aí, em meio àquilo tudo, o carcereiro, que tinha a responsabilidade de cuidar dos presos, e se os presos fugissem, ele pagaria com a sua própria vida, quando ele percebeu que eles agora estavam todos soltos, ele optou pelo suicídio. Para ele, naquele momento, era melhor morrer do que viver e ser humilhado, ser maltratado e ser responsabilizado pela fuga daqueles presos. Então ele pensou em tirar logo a sua vida. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Não te faças nenhum mal, foi o grito daquele servo do Senhor. Estamos todos aqui. Veja então que Deus estava fazendo uma grande obra em meio ao sofrimento dos seus servos. Lembre disso. Em meio a tudo que estamos vivendo hoje, Deus está atuando. E Ele está fazendo sim uma grande obra, que talvez você ainda não entenda, talvez ainda não tenha as respostas, mas Deus está agindo e está fazendo uma grande obra. Lembramos de Jesus ao falar a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O nosso Deus soberano tem o controle de tudo. E muitas vezes, em meio ao sofrimento dos seus servos, Ele também faz uma grande obra
E ele aqui fez uma grande obra na vida desse homem e na vida de algumas outras pessoas que ali estavam naquele momento. Os servos sofriam, mas os servos oravam e cantavam, e outros escutavam. Nesse momento, outros estão nos assistindo, outros estão nos escutando, outros estão atentos àquilo que o povo de Deus está falando nesse momento. E em meio a todas essas nossas privações, uma coisa boa tem acontecido. A mensagem de Deus tem sido divulgada como nunca pelas redes sociais, pelos WhatsApps espalhados por essa nação e que chega em qualquer lugar desse mundo. Como é bom ver isso. A mensagem do Evangelho está avançando. E para concluir, eu quero extrair mais uma lição e a nossa última lição de hoje. Observamos o seguinte. Aquele homem estava desesperado e Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal. E a resposta de Paulo para aquele homem foi o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Diz o texto que ele então creu. Paulo pôde pregar a palavra de Deus para ele, para os que eram da sua casa, e aquelas pessoas, e então foram pessoas transformadas. E aquele presidiário agora passou a ser um convidado íntimo, e ele pôde lanchar na casa daquele homem, ele pôde levar alegria, eles se alegraram demais, porque a obra de Deus havia sido realizada naquele lar. O mais importante de tudo isso, ou em meio a tudo isso que está acontecendo, é que nós anunciemos às pessoas aflitas. Aquele carcereiro estava aflito, desesperado. Ele pensou em dar fim na própria vida. Mas a resposta do servo de Deus para ele foi a resposta que nós, como igreja, temos que ter para as pessoas nesse tempo. Nós não devemos dizer às pessoas ou dar às pessoas as soluções para os seus problemas econômicos, embora possamos ajudar. Mas a resposta da igreja é essa que Paulo deu aqui a esse homem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a nossa mensagem. E essa mensagem ela precisa primeiro alcançar os da nossa própria casa. Precisamos dizer ao cônjuge, se ele ainda não crê em Jesus, olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Precisamos dizer aos nossos filhos, e precisamos mais do que dizer na nossa casa, precisamos viver esta realidade. Uma realidade de uma casa alegre, porque todos creram no Senhor. Mas nós precisamos dizer aos que estão fora da nossa casa, as pessoas que no dia a dia, ao nos encontrarmos desesperados, pedirem luz. Precisamos dizer a essas pessoas: há uma solução, há algo que pode lhe dar paz, há alguém que pode transformar a sua vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus pode mudar também a sua vida, Jesus pode também te dar paz, Jesus pode te dar nesse momento a tranquilidade necessária para que atravessemos esse momento, olhando para o alto, em oração, falando com Deus, cantando, louvando ao Senhor. Em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus, né? Esse é um hino que eu cantava muitos anos atrás. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Portanto, que o exemplo desses servos possa ser aplicado nas nossas vidas também nesse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te orientando, que Deus continue nos sustentando em meio a tudo isso. Eu quero lembrar então o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, tenha um bom meio e final de semana. Logo, logo estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Continuemos firmes, orando e louvando ao Senhor. Na batalha contra o mal,
pode cair.